O que a gente tem observado, sobretudo nesses casos de violência contra a criança e os atentados que aconteceram, né, no da última semana aqui em Blumenau, em Santa Catarina, a gente viu uma alteração de protocolo de cobertura no meio da cobertura. É importante pontuar isso. Foi uma autocrítica dos profissionais de imprensa que tentaram ali fazer uma adequação para que garantisse os direitos dessas pessoas, para que garantisse a inviolabilidade ou a revitimização dessas pessoas, né, que já estavam num grande sofrimento. AERPcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Fernanda Nardo e este é o episódio número 37 do AERPcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade redobrada que nós, comunicadores, jornalistas, devemos ter em coberturas sobre situações violentas e traumáticas. Esta pauta aí voltou aos holofotes depois das coberturas aí do triste episódio do atentado na escola em Blumenau, lá em Santa Catarina. Então, é importante que esse seja um objeto de discussão e reflexão até para a gente rever as nossas práticas. Bom, para começar, para refletir sobre esse tema comigo, aqui a Criseli Maria Motimpó. Ela que é repórter, professora universitária e pesquisadora com foco em narrativa jornalística, educação, cidadania e direitos humanos. Tudo bem, Criseli? Seja bem-vinda. Bom dia, olá, obrigada. Nossa outra entrevistada é Linara Ojeda de Souza, também jornalista, mestre em comunicação, integrante do Grupo de Estudo de Jornalismo e Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, Linara? Seja bem-vinda também. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa fazer aí algumas reflexões importantes para pensar o jornalismo e a sua relação com a defesa dos direitos humanos. Muito obrigada. Perfeito, obrigada a você. Bom, então vou começar com você, Linara. A gente teve aí o atentado na escola e os meios de comunicação, de certa forma, aí perceberam que precisa de uma mudança em relação às coberturas de atos violentos. Essa reflexão ela é feita de tempos em tempos, as coisas vão mudando, a sociedade vai se transformando e os meios de comunicação refletem também essas transformações. Mas eu queria saber de você como é que está o jornalismo brasileiro em relação às pautas que envolvem aí a violação de direitos e também violência. Eu acho muito importante a gente compreender que realmente o jornalismo e os jornalistas, né, eles estão inseridos numa cultura e vão reproduzir valores e práticas dessa cultura, né? Então, por isso, quando você pontuou aqui, existe uma mudança na cobertura e um avanço em algumas coberturas, né? É justamente para corresponder a essas alterações, essas cobranças sociais pela defesa e garantia dos direitos, né? Então, o que a gente tem observado, sobretudo nesses casos de violência contra a criança e os atentados que aconteceram, né? No da última semana aqui em Blumenau, em Santa Catarina, a gente viu uma alteração de protocolo de cobertura no meio da cobertura. É importante pontuar isso. Foi uma autocrítica dos profissionais de imprensa que tentaram ali fazer uma adequação para que garantisse os direitos dessas pessoas, para que garantisse a inviolabilidade ou a revitimização dessas pessoas, né, que já estavam num grande sofrimento. Então, eu acho que a cobertura, ela precisa sim melhorar muito, acho que a gente precisa falar muito sobre práticas que ainda são violadoras, práticas que ainda ferem direitos humanos, que revitimizam, que expõem imagem, que expõem as dores das famílias, que expõem as dores de crianças, né, que não respeita minimamente o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre esses direitos, mas que também é preciso enaltecer e reconhecer uma tentativa desses profissionais de melhorar essas práticas, né? E de avançar nessas coberturas, com toda certeza. Perfeito. Cris, vou passar a bola para você um pouquinho. Nesse mesmo direcionamento, ainda falando ali de como era antes. Eu lembro até
não sei, no acidente do Mamonas Assassinas. Eu era criança ali, adolescente, e foi algo bem violento, bem exposto, as imagens que eram divulgadas e toda aquela cobertura que se tornou até sensacionalista na maioria dos veículos. Enfim, tem como você pontuar isso de como era antes, o que a gente está evoluindo de uma forma bem pontual mesmo, trazendo alguns casos e mostrando poucas evoluções que tiveram para a atualidade? Beleza. Então, Fernando, eu acho que, como até a Linara colocou, o jornalismo ele faz parte de uma estrutura social que está em processo de mudança, né? Nós temos aqui no caso do jornalismo brasileiro, eu atuei como repórter em várias instâncias, e eu sei que nós temos sempre uma baliza, né? Uma baliza ética que desde sempre já preconizou respeito à imagem, à dignidade das pessoas, né? Então, com relação a imagens violentas, eu acho que, infelizmente, a cobertura brasileira, ela já pendeu mais para a questão do sensacionalismo, sim, né? Ao longo aí de 20, 30 anos, que é o caso, como é o caso que você está falando, em especial por conta do tempo de presença de imagens, em especial na televisão, enfim, né, por conta dessa presença também de audiência, né, por uma luta por audiência. Então a gente tem que ponderar questões que são editoriais e comerciais. Então, até que ponto o jornalismo brasileiro estava pesando para aquilo que jornalistas preconizam, e eu sei que no chão da redação, nós jornalistas estamos sempre lutando para que, né, as pessoas sejam respeitadas, enfim. Mas em que momento se dá um embate? A gente tem até um pesquisador que vai falar que há forças distintas dentro de uma redação, né, e nem sempre a voz de jornalistas, editores é respeitada em nome da audiência, da espetacularização por meio de imagens que sensacionalizam e que dramatizam, como é o caso de imagens chocantes, como é o caso de imagens de morte. Então, em algum momento, se preconizou mais esse âmbito, assim, de manter as pessoas ligadas nessas imagens, que são imagens muito prejudiciais, inclusive para o próprio jornalismo, né? Porque hoje a gente já tem, inclusive, o público sendo mais crítico a isso, né? É algo gradativo, algo ainda lento, mas já manifestados, né? Que nós vimos, inclusive, na pandemia, já dando um salto enorme para cá, né? Mas o quanto as pessoas se distanciaram dos telejornais por dizer: não quero ver notícias sobre tristeza, não quero ver sobre mortes. Isso aconteceu bastante, o que, inclusive, infelizmente, impactou também negativamente, porque as pessoas não queriam saber sobre medidas, etc., de contenção para a pandemia. Então, a gente tem várias nuances de uma mesma problemática, que é o uso extensivo de imagens, né, intensivo de imagens de violência na mídia, seja ela em áudio e vídeo, né, seja também em revistas, jornais, como a gente sempre utilizou, né, na faculdade de jornalismo, a gente sempre fala qual é o tipo de jornal, aquele que espreme e sai sangue, virou até um bordão, né, infelizmente, para a gente se referir a esse tipo de cobertura. Então, assim, como se trata de um fenômeno em processo, né, a apropriação de modo mais crítico, de várias correntes que a gente vem tratando, então, primeiro essa, que é um aspecto legal, né, ainda que hoje, revogada a lei de imprensa lá em 2009, até porque ela tinha resquícios de um período autoritário, né, a gente está coberto por outros tipos de legislação. A própria Constituição Federal, o Código Civil, vai, né, tem implicações sobre a cobertura jornalística. E a gente tem que pensar sobre a privacidade das pessoas. Então, no momento de dor, a questão, né, de momento de violência, isso está preconizado, né? As pessoas precisam ter respeitadas, né? A Constituição Federal, inclusive, preconiza que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra, né? E nesse sentido, desses momentos de violência. Então, sempre existiu, né? A Constituição de 88, mas o que pode ter mudado, Fernanda, é um entendimento e uma conscientização maior a partir de pressões sociais, pressões de movimentos sociais, lutas por direitos. Veja que de lá para cá,
Nós temos a Constituição Federal de 88 aprovada, né? Isso tem 30 anos e pouco. A gente tem mudanças no entendimento legal, internacional, inclusive, sobre a própria nuance dos direitos humanos, que ainda que preconizada pela declaração, né, de 48, a gente vem tendo avanços nas discussões sobre questões muito ligadas a grupos sociais minoritários. Então, a gente vem pensando também, enquanto jornalistas, em como aprimorar essa cobertura. Então, eu vejo isso como uma possibilidade de mudança, impactado, sim, por movimentos sociais, por lutas, que sim, do movimento negro, do movimento feminista, de pessoas com deficiência, enfim, várias nuances sociais que foram se aprimorando e se aperfeiçoando, não só em termos legais, de legislação, mas sim de impacto social na mídia, na escola, na sociedade de modo geral. Perfeito, eu vou passar a bola aí para a Linara, também trazendo uma outra questão bem pontual, casos de feminicídio, né? A gente tinha aí, eu vejo que também teve um avanço, mudanças, antes era visto como crime passional, tipo, matou por amor, então, né, já estava ali amenizado, mas, de certa forma, a gente tem visto aí uma mudança, mas, por exemplo, caso Renata Mugiati. Até que ponto é certo e correto dar o nome da vítima ao caso? Será que ela merece ser lembrada por uma coisa ruim que aconteceu? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E como trabalhar essa questão, como que a gente pode modificar isso, enfim. É com você. É muito interessante isso. A gente está numa fase de finalização de uma pesquisa muito grande que a gente fez aqui sobre feminicídio em Santa Catarina, né, pelo grupo de pesquisa Transverso, que é um grupo de pesquisa aqui do programa de pós-graduação em jornalismo. A gente até lançou um documentário, né, que chama História Mal Contada, que a gente faz ali uma análise que está disponível no site do Transverso, para quem quiser ver. Ali a gente fala um pouco sobre esse processo de alteração da cobertura, porque a gente pega ali quando a lei do feminicídio foi criada, que foi em 2015, até 2021, pegando inclusive os 2 anos de pandemia, né, para analisar como que a imprensa catarinense ela cobre os casos de feminicídio. E, assim, com tranquilidade, eu posso falar que o que acontece na imprensa local é só um espelho do que acontece na cobertura nacional em outros estados, porque eu já tive a oportunidade de olhar também a cobertura de feminicídio de casos que ganharam muita notoriedade, como no Mato Grosso do Sul. Eu sou de lá, né? Antes de vir para cá, eu pesquisava no Mato Grosso do Sul, fiz mestrado lá, também pesquisei feminicídio lá. Não muda muito, não altera muito, né? E aí é muito importante que a gente pontue um pouco sobre a vítima, porque eu tenho essa preocupação muito grande, a pesquisa me aumentou um pouco esse meu alerta, que é como que a gente pode trabalhar de modo a não reduzir essas mulheres ao crime que elas sofreram, né? Elas são mulheres que têm uma história, elas não são um número, né? Elas não são o 15º feminicídio que aconteceu no estado naquele ano, até aquele dia, enfim, elas não são um número, elas não são o caso, e aí a gente, mais do que os nomes das vítimas, as idades das vítimas, a gente vê uma redução dela ao caso, ao crime sofrido, né? Por quê? O que acontece? E aí eu acho que já alguns caminhos para a gente alterar um pouco essa cobertura, que ainda reduz essas mulheres aos crimes que elas sofreram, e a gente precisa lembrar, aquela mulher, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, ela é amiga de alguém, né? Ela é um ser único e individual, com uma história para muitas pessoas, então é importante que a gente lembre disso. E aí, no caso que você citou, e como em muitos outros, né, a gente vê uma cobertura muito centrada em dizer quem era e como o crime aconteceu, porque, infelizmente, na maioria das vezes, embora a gente tenha melhorado muito de 2015 para cá, tido esse avanço de que hoje a gente não chama mais de crime passional, existe uma tentativa da imprensa de não falar matou por amor, né, que ninguém mata por amor. Também tem uma tentativa da imprensa de tentar explicar que
O feminicídio ele é o ato final de uma série de violências, é importante a gente falar. A mulher não morre de um dia para o outro, né? Ela, provavelmente, se você for investigar, ela vai ter vários boletins de ocorrência registrado contra aquele agressor, ela vai ter medida de proteção, ela já vai ter já vai ter sofrido ameaças. Então, o feminicídio, eu costumo falar que é o ato final de uma história longa de violência sofrida por essas mulheres. E aí, quando a gente vê uma imprensa que, infelizmente, ainda está muito centrada, muito focada em reproduzir os boletins de ocorrência, sim, o tom vai ser um tom que não vai pensar em outras possibilidades de contar aquela história, né? E infelizmente, nessa pesquisa e muitas outras, né, a gente vê isso, uma tentativa, uma cobertura muito voltada para os BOs e pelas versões oficiais dos delegados que estão investigando, do juiz e da juíza que cuida do caso. Então, assim, às vezes são reproduções só do julgamento, da sentença, né, contra aquele agressor, ou mesmo, assim, do promotor que cuida do caso e do advogado de defesa, né. Então, eu acho que uma das possibilidades da gente mudar um pouco essa cobertura é começar a ouvir outras pessoas que não sejam da justiça apenas, mas ouvir movimentos sociais, como a Cris mesmo disse, a história dos direitos humanos, da luta pelos direitos, ela tem como mobilizadora a atuação dos movimentos sociais, né? Então, ouvir quem pesquisa sobre feminicídio, sobre violência, ouvir quem atua na ponta atendendo vítimas de violência doméstica, para contar como essas violências se constroem. A gente precisa entender que a violência, ela não é um fenômeno simples, ele é um fenômeno muito complexo, né? O feminicídio, ele é um crime de ódio contra a mulher. A mulher morre por ser mulher. E aí a gente precisa falar quem são essas mulheres, quais são esses corpos que morrem. Na maioria das vezes, esses corpos, além de serem corpos femininos, são corpos que têm cor e que têm classe, na maior parte das vezes, né? Ou seja, o que está por trás, né? O que está Exatamente. estruturando essas violências, né? Exatamente. A gente precisa olhar e debater e pautar para que as pessoas façam as reflexões necessárias, o que estrutura essa violência, qual é a engrenagem que mantém essa sociedade violenta, o que faz o Brasil ser tão violento contra mulheres, o que faz o Brasil naturalizar a violência contra as mulheres, e quando eu digo naturalizar é porque quando a gente trata como mais um número, quando a gente trata só falando do crime, a gente está tratando como um episódio. Essa mulher morreu, aí eu vou falar de uma outra mulher que morreu, e aí eu vou falar de muitas mulheres que morreram, mas eu não vou fazer essa ligação com essa dinâmica estruturante da violência, né? E aí eu não vou contar que não é um episódio, que é uma rotina, infelizmente, no Brasil, matar mulheres. Matar corpos entendidos como corpos frágeis, né, diante dessa sociedade que é extremamente machista. E então eu acho que a gente precisa complexificar a abordagem para compreender esse fenômeno dentro de toda as nuances que ele apresenta mesmo, né? Eu acho que acho que um caminho seria ampliar as fontes hoje ouvidas. Ok, vamos ouvir a polícia, mas também vamos ouvir outras pessoas que têm muito a contribuir para a gente pensar o que é violência, porque essa violência ainda é tão grande no país. De certa forma, Linara, a gente tem isso, vamos dizer assim, em revistas semanais, como lá o Fantástico, né? Você acredita que dá, mesmo assim, para quem está na correria das redações, do dia a dia, né? A Cris também pode contribuir, né, com essa reflexão, sair aí do crime como estatística do sangue para propor uma reflexão mais profunda, mesmo aí no dia a dia dos jornalistas? Eu acho assim, a gente sabe como são, a Cris mesmo falou, né, das dinâmicas dentro de uma redação, e a gente sabe como que são os tensionamentos dentro das redações e a rotina, e toda a precarização também, né, dos jornalistas e das jornalistas dentro dessas empresas. Mas eu acho também que a gente pode atuar nas brechas, né, porque eu acredito o seguinte, sabe, eu posso ouvir uma fonte.
além daquele BO que eu li. Então, se eu posso ouvir uma fonte, vou ligar numa universidade. Tem algum grupo de pesquisa? Ou eu vou ler algum texto rapidamente que vai me dar as informações que eu preciso. E aí, assim, a gente conta hoje com várias iniciativas de movimentos sociais e de grupos que fazem mini manuais de cobertura, né? Você entra ali no Think Olga, no site Think Olga, que tem 4 mini manuais sobre cobertura humanizada. Um deles é sobre feminicídio. Você pode procurar também o Instituto Patrícia Galvão, que tem um trabalho enorme sobre cobertura de feminicídio, que traz, assim, se você apresenta dados, você já está dizendo, olha, isso aqui não é um caso só. Tem outras pessoas morrendo, né? Então, eu acho assim, e é isso que eu ia comentar, porque eu sempre acompanho, principalmente o Instituto Patrícia Galvão, a agência, né? E traz muitas pesquisas, então é muito interessante também para te dar uma base ali, até para aprofundar um pouquinho esses temas, né? Porque é o trabalho de apuração, né? Nada mais é do que esse trabalho nosso de apuração, que eu entendo que ele é muito prejudicado pela precarização dentro das empresas jornalísticas, mas que eu também acho que existe uma possibilidade de você fazer isso com o compromisso de trazer mais informações e de provocar as reflexões e cumprir esse papel do jornalismo de informar com qualidade, né? Eu gostaria de complementar o que a Linara comenta, porque a mudança que a gente já está vendo, não é? Nesse momento das emissoras se posicionarem, os portais se posicionarem dizendo que não vão dar nome, não vão explorar a imagem dessas pessoas agressoras, enfim, né, já embasado em pesquisas científicas, né, que estão demonstrando esse efeito de contágio, como também no caso de outras violências de gênero, já é um pequeno movimento que me parece antecede a pauta. Porque, sim, numa redação, no momento em que acontece algo, né, e rompe com a rotina, o inesperado, nós, jornalistas, ficamos, como vamos nos comportar diante disso, né? Então, eu acho que precede a pauta, sabe, Fernanda? É algo que, dia a dia, eu acho que as empresas jornalísticas têm que começar a pensar em como introduzir isso entre os jornalistas. Então, primeiro, a pauta dos direitos humanos é uma pauta que cresce e a gente precisa de atualização contínua enquanto profissionais. Isso eu tratei um pouquinho na minha pesquisa de doutorado, né, que eu perguntei para jornalistas e jornalistas do Brasil todo, né, das 5 regiões brasileiras, e todos me diziam, nós não temos um meio de se atualizar continuamente, até por conta dessa rotina atribulada sobre questões ligadas a direitos humanos, como fazer uma cobertura. Então, as empresas jornalísticas podem já atuar nesse sentido, então precede a pauta, né? Esse preparo, essas organizações, a Linara citou algumas, a própria GEDUCA hoje, que é aquele grupo, né, de jornalistas, associação de jornalistas voltados para a área da educação, a própria ANDE, né, que tem documentos, em especial, que circulou nesses últimos dias, né, que são uma rede voltada para a comunicação, também tem essa linguagem mais didática, porque a gente sabe, na correria do dia a dia, de repente lá acontece algo, você não vai conseguir baixar uma pesquisa e tal, você precisa de algo mais esmiuçado. Mas eu vejo que, para qualificar a cobertura, quando isso acontece, a gente tem que trabalhar preventivamente, que é nessas brechas, né, como Linara comenta, e tratando de questões estruturais das violências que nos configuram enquanto país, infelizmente. Nós somos fruto do genocídio negro indígena, nós somos fruto de uma colônia europeia, né, e que colocou como estrutural na cultura brasileira a questão da superioridade branca, masculina, elitizada. Então, como desconstruir essas questões ligadas a questões de gênero, raça, classe, que estão estruturadas e que, se você for ver nesses atos de violência, são todas as bases dessa violência. Então, eu acho que os jornalistas estão cada vez mais compreendendo que tratar de pautas no cotidiano, para conversar com as pessoas, o que é misoginia, afinal? Então, aqui a gente está falando de jornalistas que atuam em rádio e TV, que é uma mídia de massa que atinge as pessoas. Como tratar desses assuntos no cotidiano, com pequenos programetes durante a programação, falando de questões que vão incidir em uma cultura.
Então, como modificar práticas sexistas, como modificar práticas elitistas, racistas, né, que não respeitem a diversidade. Eu acho que se trata disso, de como o jornalista pode estar engajado, e o jornalismo, né, não pessoalizando, porque, como a gente viu, né, tem toda uma questão dentro das redações, mas de que o jornalismo, a prática jornalística esteja consciente de seu papel preventivo ao tratar desses assuntos estruturantes, dessas violências que condicionam, né, esses multifatores que vão culminar em ações como essa. Perfeito. Cris, eu queria te perguntar também, a gente falou de maneira bem pontual ali, por exemplo, do caso em feminicídio, né? Sobre a questão de dar nome ali dos casos, né, o nome da vítima aos casos. Em relação às imagens, a gente também vê essas mulheres expostas sempre, tipo o caso Renata Mungiati, vamos lá de novo, né? Tá a foto da mulher lá trocentas vezes, enfim. Isso é certo, né? Não é, eu sei que você já falou ali um pouquinho sobre, mas vamos falar de maneira bem prática. Isso é ético, né? E como isso também afeta a família dessa pessoa que já passou por todo esse sofrimento. Como fazer com a questão das imagens também, para não cair nisso? Uhum. É algo bem delicado, porque a gente sabe que uma emissora de TV vive da divulgação de imagens. Então, como criar alternativas para que não seja bombardeada as casas das pessoas com imagens de violência. Então, aí tem outras áreas do conhecimento que vão ajudar a gente a entender. Primeiro, aquela que eu falei legalmente, falando, né, que toda pessoa tem o direito de ter respeitado o seu momento de dor, então, em especial a família. A gente vem, né, infelizmente, muitas vezes, muitas famílias são informadas sobre mortes, enfim, pela televisão, porque dá nomes, porque, né, pelo furo de reportagem, porque sobrevoa a área, porque, enfim. Então, pequenas ações, né, que agora vêm sendo adotadas, mas que ainda, se usadas também em excesso, não vão causar nenhum impacto positivo, que é a questão de borrar a imagem, que é a questão, enfim, né, já adotada na imprensa como um cuidado, mas que também, se for explorada, né, repetidamente, não vai causar nenhum efeito positivo. As pessoas vão continuar bombardeadas de imagens de violência. Então, é isso que a gente comenta. Talvez não focar tanto no caso em si. Eu sei que é bastante difícil, né, para uma emissora de TV não estar lá na porta do colégio, não, enfim. Então, como direcionar essa atenção para as ações que estão sendo feitas no entorno, né? Então, o que vai ser feito uma coletiva de imprensa, etc., para segurança pública ou para a organização da própria escola, associações de pais, amigos da escola, organizações sociais que estão preocupadas, então, mobilizar rapidamente entrevistas, enfim, que colaborem na compreensão do fenômeno e não tanto na cobertura do ato que desencadeou a violência do fenômeno. É uma mudança meio que de perspectiva, né, da pauta. E a gente percebe, a pauta é algo móvel no jornalismo, é para onde a gente olha. Então, talvez se a gente deslocar o olhar um pouquinho para o fenômeno em si e discutir, né, socialmente as questões que embasam essas violências, sejam violências de gênero, sejam essas violências que a gente está discutindo aqui agora, né, muito voltadas às questões educacionais, desafiar o próprio olhar, né, de como a gente pode, ao invés de botar uma câmera ligada diante de algo que está em iminência, a gente também buscar outras possibilidades a partir desse momento. Então, assim, a recomendação é não utilizar essas imagens, em especial desses atos violentos, porque acaba tendo esse efeito de contágio, que já várias pesquisas têm demonstrado, nome de agressor, perfil de agressor, então focar mais em algo que estrutura isso e em possibilidades alternativas sociais, inclusive políticas públicas, que possam ser mobilizadas a partir desses episódios. Então, como tratar desses assuntos na escola?
né? O que a gente ainda precisa fazer para mobilizar a sociedade a pensar sobre essas situações, né? Então, eu acho que a gente até fala, né, que tem sugestões, tem possibilidades, mas não há uma receita, não há algo que possa ser feito, né, da mesma maneira em qualquer uma dessas situações, que são todas multifacetadas, complexas e com várias nuances. Então, eu acho que é muito de ponderar essas questões que são éticas e presentes na profissão, mas também de ter essa pré-análise e que isso faça parte das redações antes disso acontecer. Então, que haja formação para jornalistas sobre esse tipo de episódio antes, né? Que esses assuntos estejam presentes na pauta, de modo geral, porque eu acho que aí a gente consegue construir possibilidades para não ficar focando nas imagens de violência propriamente. Pois é, eu achei bem interessante, porque tem até um caso de um atentado terrorista aqui, enfim, fora do Brasil, e onde 3 jornais publicaram a mesma imagem. Um com as pessoas, outro acho que as pessoas estavam borradas e o outro tinha apagado as pessoas dessa imagem. E aí teve toda uma discussão também, até que ponto, né, é ético você mudar, né, transformar ali, alterar uma imagem, porque ela realmente parecia ter sido alterada, né, até que ponto você mostra, não mostra, altera, então também tem essa dúvida e gerou um debate na época, não sei se vocês lembram desse caso, porque eu também não lembro o local que foi, enfim, mas é isso, então trazer opções que não sejam só mostrando o fato em si, no local, com as pessoas. Sim, porque mesmo o recurso de borrar a imagem, você vai acabar reproduzindo o espaço, o ambiente, e assim, profissionais da psicologia vão dizer que as pessoas que estão inseridas nesse momento de violência não vão nem poder vivenciar o luto, ou vão estar em permanente contato com isso enquanto a mídia estiver reproduzindo essas imagens, ainda que borrada, porque é o espaço da escola, é o espaço, né, onde aconteceu aquele ato violento. Então, assim, talvez diminuir o tempo de exposição, né, é um primeiro movimento que eu acho que a mídia já começou a fazer, com várias manifestações que a gente viu aí nas últimas semanas. Então, diminuir de fato o tempo de exposição, tomar cuidados para onde você vai apontar a sua câmera, e eu acho até, Fernanda, que tem uma questão, eu até comentava com a Linara, a gente participa do mesmo grupo de estudos na UFSC, né, que a questão da mídia questionar, inclusive, porque hoje a mídia, a imprensa, né, de modo geral, não é a detentora única do potencial de divulgar imagens violentas. Nós sabemos que todo mundo tem um celular na mão e tem essa mesma possibilidade, e inclusive está em discussão o quanto esses perfis que divulgam imagens violentas precisam ser coibidos e tudo mais. Então, também a mídia, a imprensa, nesse caso, mobilizar a discussão social, né, o debate sobre, para além do que a própria imprensa já faz, de tomar mais esse cuidado e reduzir, minimizar o tempo de exposição de imagens e vítimas, cobrar de plataformas que ainda não têm regulação, estimular o debate também para que isso ocorra nesses espaços, né, porque também nada adianta de nós jornalistas aprimorarmos, termos protocolos, seguirmos eticamente uma conduta que não viole, né, mais ainda a imagem dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por conta desses atos, mas está rolando nas redes sociais, no WhatsApp e outras redes, imagens tão duras quanto, né? Então, eu acho que a gente precisa, o potencial que nós temos enquanto jornalistas de também propor a discussão sobre esses assuntos, e exatamente nesses momentos, né? Porque aí é quando as pessoas estão mobilizadas a pensar, além de questões ligadas à plataforma, ao crescimento da extrema-direita, grupos neonazistas, tudo isso, as pesquisas têm demonstrado que o perfil de muitos agressores está relacionado a isso, né? Misoginia, perfis violentos, questões ligadas, né, a isso que a gente falou, de preconceito de classe, de raça e de gênero. Então,
a gente pode aproveitar esses momentos para discutir e usar imagens para ser algo producente, para não ser algo a complicar no sentido de deixar a população ainda mais em pânico e amedrontada, mas em buscar alternativas para como a gente pode discutir esse assunto de forma mais contextualizada. E eu queria só complementar muito rapidinho, porque assim, eu acho que tem tudo isso que a Cris falou, é totalmente adequado, e também acho que a gente precisa, até tem uma pesquisadora, Fabiana Moraes, que vai falar, pesquisadora e professora e jornalista, que vai falar que a gente precisa de uma prática reflexiva, e isso a gente precisa encarar isso, sabe, como profissionais, que a gente precisa olhar para o que a gente faz, de tempos em tempos, e encarar o que a gente faz, com muita honestidade, né? Eu acho que todos os preceitos éticos da profissão a gente teve contato na nossa formação. Então a gente precisa fazer uma revisão sempre do que a gente está fazendo, né? Aquilo é adequado? O que eu estou fazendo? Eu estou reproduzindo uma lógica violenta? Ou eu estou, sim, tentando promover um debate qualificado por uma cultura de paz? Então, eu acho que a gente precisa encarar também o que a gente faz, com muita honestidade. E fazer a autocrítica necessária, muitas vezes, né? Olha, nisso aqui eu preciso mudar, nisso aqui eu preciso avançar. Eu lembro muito na minha pesquisa de mestrado, que eu olhava algumas matérias sobre violência contra a mulher, que eram escritas por jornalistas mulheres, que nas redes sociais e no convívio que eu conhecia, muito feministas, muito progressistas, e aí, na hora de escrever, reproduzia muito uma lógica machista. Por quê? Por que eu estou tão deslocado, né, do que eu defendo enquanto valores e do que eu escrevo? Tem toda uma lógica do mercado e editorial, com certeza, mas também eu acho que são nesses momentos que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que a gente tem produzido, né, com muita honestidade. Reaprender, né, e tá se transformando ali, porque como você disse, às vezes a gente tem uma postura, tem um discurso, mas a gente está tão acostumado naquela prática diária e ela se torna tão automática que a gente não reflete, né, e não traz outros olhares ali, né, na cobertura jornalística. Acho que é isso. Bom, meninas, obrigada, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi breve, mas eu acho que é o começo aí de uma reflexão importante, de um tema bem importante que a gente precisa sempre estar discutindo. Obrigada, Cris, obrigada, Linara. Eu agradeço pela oportunidade, né, e sempre com essa perspectiva de a gente pensar que o jornalismo, ele tem uma responsabilidade social, né, diante do que relata, enfim, então a perspectiva dos direitos humanos, da cidadania, está implicada no processo de atuação do jornalista, então acho que a gente tem que cada vez mais procurar saber, se informar enquanto profissionais e enquanto empresas jornalísticas. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nosso papel também fazer essas reflexões e pensar em possibilidades de práticas mais comprometidas com esse papel mesmo do jornalismo. Então, eu agradeço o espaço, porque é sempre importante também poder pensar um pouco junto, né, com profissionais, sobre como tem sido a atuação e como a gente pode também avançar sempre nessas coberturas de temas tão urgentes, tão complexos, né, que exigem da gente sempre uma vigilância e uma autovigilância. Com certeza, perfeito. Muito obrigada também a você, profissional do rádio e da televisão. E lembrando que a cada 15 dias tem programa novo no Spotify e também no YouTube da ERP. Até o próximo. Você ouviu a ERPcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.